A voz ressoava, um trovão suave que atravessava continentes e corações, alcançando milhões em estádios lotados, ondas de rádio e telas de televisão. Era a voz de William Franklin Graham Jr., mais conhecido como Billy Graham, o evangelista que se tornou a consciência espiritual de uma nação e um farol de esperança para o mundo. Sua jornada, que começou em uma fazenda na Carolina do Norte, transformou-se em uma odisseia de fé, integridade e impacto global sem precedentes. Nascido em 7 de novembro de 1918, em Charlotte, Billy cresceu em um ambiente rural, marcado pelo trabalho árduo e pela fé presbiteriana de seus pais, William Franklin Graham Sr. e Morrow Coffee Graham. A vida na fazenda, com suas rotinas de ordenha e colheita, incutiu nele um senso de disciplina e responsabilidade. A Grande Depressão moldou sua infância, ensinando-lhe a resiliência e a importância da comunidade, mas também a escassez e a dependência de Deus. Contudo, sua juventude não foi isenta de rebeldia. Billy era um adolescente comum, mais interessado em beisebol e garotas do que em sermões ou estudos bíblicos. Ele era um jovem enérgico, com um carisma natural, mas sem um propósito claro para sua vida. Sua vida, no entanto, tomaria um rumo inesperado em 1934, quando um evangelista itinerante chamado Mordecai Ham chegou a Charlotte para uma série de avivamentos. Billy, relutante, foi levado aos encontros por um amigo, Albert McMakin, que o convenceu a ir, talvez mais pela curiosidade social do que por um desejo espiritual. Inicialmente cético e até zombeteiro, ele foi gradualmente tocado pelas mensagens de Ham, que pregava com fervor sobre o pecado e a necessidade de salvação. Aos 16 anos, em um momento de profunda convicção, durante um dos sermões de Ham, Billy Graham entregou sua vida a Cristo. Essa decisão não foi um mero assentimento intelectual, mas uma transformação radical que reorientaria cada aspecto de sua existência. Ele sentiu um chamado inconfundível para pregar o Evangelho, uma vocação que o consumiria pelo resto de seus dias, uma paixão ardente que o impulsionaria a cruzar oceanos e fronteiras. Sua educação formal começou no Bob Jones College, uma instituição conservadora, onde ele se sentiu sufocado pelas regras rígidas e pela atmosfera legalista. Ele logo se transferiu para o Florida Bible Institute, em Temple Terrace, Flórida, onde aprofundou seus estudos bíblicos em um ambiente mais acolhedor e encorajador. Foi lá que ele começou a desenvolver suas habilidades de oratória, praticando sermões para os jacarés no rio Hillsborough, imaginando-os como sua primeira congregação. Em 1940, ele foi ordenado ministro batista. No Wheaton College, em Illinois, para onde se transferiu em 1943, ele conheceu Henrietta Bell, a mulher que se tornaria sua esposa e parceira inseparável no ministério. Ruth Bell, como ela era conhecida, era filha de missionários presbiterianos na China, uma mulher de inteligência aguçada, humor perspicaz e fé inabalável. Ela sonhava em ser missionária na China, mas Billy a convenceu de que Deus a queria ao seu lado. O casamento deles, em 1943, seria um pilar de estabilidade e força para Billy, que enfrentaria pressões e tentações inimagináveis. Ruth era sua confidente mais próxima, sua crítica mais honesta e sua maior incentivadora. Uma mulher que preferia ficar nos bastidores, mas cujo impacto em seu ministério era imenso. Ela o ancorava, o lembrava de suas raízes e o ajudava a manter a perspectiva em meio à crescente fama. Após a formatura, Billy pastoreou uma pequena igreja em Western Springs, Illinois, e logo se juntou à organização Youth for Christ, Juventude para Cristo, fundada para alcançar jovens soldados e civis após a Segunda Guerra Mundial. Viajando pelos Estados Unidos e Europa, pregando para jovens, sua energia contagiante, sua voz poderosa e sua mensagem simples e direta do Evangelho começaram a atrair multidões. Ele não era um teólogo complexo, mas um comunicador apaixonado, focado na necessidade universal de arrependimento e fé em Jesus Cristo. A década de 1940 foi um período de aprendizado e crescimento para Billy. Ele aprimorou sua técnica de pregação, aprendeu a lidar com a mídia e, mais importante, solidificou sua integridade pessoal. Em 1948, em Modesto, Califórnia, Billy e sua equipe estabeleceram o que ficou conhecido como a Regra de Modesto,
um conjunto de princípios éticos rigorosos para proteger seu ministério de tentações e escândalos. Esses princípios incluíam evitar situações comprometedoras com mulheres, nunca estar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, manter a transparência financeira, nunca lidar com dinheiro sozinho, não criticar outras denominações e evitar a autopromoção. Essa disciplina rigorosa foi fundamental para sua longevidade e credibilidade em um campo onde muitos outros líderes religiosos caíram em desgraça. O ponto de virada, o momento que catapultou Billy Graham para o cenário nacional e internacional, ocorreu em 1949, durante uma cruzada em Los Angeles. Inicialmente programada para 3 semanas, a série de encontros foi estendida para 8 semanas devido à demanda esmagadora. A atenção da mídia, impulsionada em parte pelo magnata da imprensa William Randolph Hearst, que instruiu seus editores a inflar Graham, transformou o evento em um fenômeno. Hearst, um homem de grande influência, viu em Billy Graham uma figura que poderia combater o comunismo e o declínio moral. E sua intervenção garantiu que a mensagem de Graham alcançasse um público muito além dos limites do auditório. De repente, Billy Graham era um nome conhecido, e sua mensagem estava alcançando milhões. A partir de Los Angeles, o ministério de Billy Graham explodiu. Ele fundou a Billy Graham Evangelistic Association, BGEA, em 1950, uma organização que se tornaria a espinha dorsal de suas operações, gerenciando cruzadas, programas de rádio e televisão, filmes e publicações. A BGEA foi pioneira no uso de tecnologias de comunicação de massa para disseminar o evangelho, transformando Billy Graham no primeiro evangelista de mídia global. Seu programa de rádio, Hour of Decision, Hora da Decisão, foi transmitido por décadas, e seus especiais de televisão alcançaram audiências massivas. Suas cruzadas se tornaram eventos monumentais, com equipes de milhares de voluntários, conselheiros e músicos. Ele pregou em todos os continentes, em cidades como Londres, Nova York, Berlim, Seul, Moscou, e em países tão diversos quanto a Índia, a África do Sul e o Brasil. Estima-se que ele pregou pessoalmente para mais de 215 milhões de pessoas, em mais de 185 países e territórios, com centenas de milhões adicionais alcançados através de rádio, televisão e filmes. A logística de cada cruzada era impressionante, envolvendo meses de planejamento, coordenação com igrejas locais e mobilização de recursos. Ele pregou em estádios olímpicos, praças públicas e até mesmo atrás da cortina de ferro, desafiando regimes comunistas com sua mensagem de liberdade espiritual. Em 1957, sua cruzada no Madison Square Garden, em Nova York, durou 16 semanas, um feito sem precedentes que solidificou sua posição como uma figura religiosa de destaque. Um dos aspectos mais notáveis e corajosos do ministério de Billy Graham foi sua postura firme contra a segregação racial. Desde o início de sua carreira, ele se recusou a pregar para audiências segregadas. Em 1953, em Chattanooga, Tennessee, ele removeu as cordas que separavam brancos e negros, declarando publicamente: "Ou essas cordas vão, ou eu não prego." Ele convidou Martin Luther King Jr. para orar em suas cruzadas e foi um defensor vocal dos direitos civis, mesmo quando isso lhe custou apoio de setores conservadores do sul dos Estados Unidos. Sua amizade com King foi um testemunho de seu compromisso com a unidade racial, um ideal que ele via como intrínseco ao Evangelho. Ele acreditava que o racismo era um pecado e que a igreja tinha a responsabilidade de liderar o caminho na reconciliação. Essa posição, muitas vezes impopular, demonstrou sua coragem moral e sua fidelidade aos princípios bíblicos acima das conveniências sociais ou políticas. Billy Graham também se tornou um conselheiro espiritual para uma dúzia de presidentes dos Estados Unidos, de Harry Truman a Barack Obama. Ele era um confidente, um ouvinte e um intercessor, oferecendo conselhos e orações sem se envolver diretamente na política partidária. Essa proximidade com o poder, embora lhe desse uma plataforma única para influenciar líderes, também gerou críticas e desafios. Ele aprendeu, por exemplo, a ser mais cauteloso após o escândalo de Watergate, percebendo que a política poderia manchar a pureza de sua mensagem e comprometer sua credibilidade.
Ele lamentou publicamente ter se envolvido demais em questões políticas e prometeu manter uma distância maior no futuro, focando exclusivamente em sua missão evangelística. Sua integridade, no entanto, permaneceu inabalável, e ele era amplamente respeitado por sua honestidade e sua dedicação à sua fé. Ele nunca buscou poder ou riqueza pessoal, vivendo uma vida relativamente modesta para alguém de sua estatura global. A mensagem de Billy Graham era simples, mas poderosa. A humanidade é pecadora. Jesus Cristo morreu para redimir a humanidade, e a salvação é oferecida gratuitamente a todos que creem. Ele não se esquivava de temas difíceis como o pecado, o julgamento e o inferno, mas sempre os apresentava no contexto do amor incondicional e da graça redentora de Deus. Sua paixão era ver vidas transformadas, famílias restauradas e nações voltadas para Deus. Ele acreditava firmemente na autoridade da Bíblia como a palavra de Deus e a fonte de toda a verdade. Sua pregação era direta, sem floreios teológicos complexos, focada em levar as pessoas a uma decisão pessoal por Cristo. Ele era um homem de oração profunda e estudo bíblico constante, que via a si mesmo apenas como um mensageiro, um megafone para a voz de Deus. Sua humildade era genuína, e ele frequentemente desviava o louvor para Cristo, insistindo que era apenas um instrumento nas mãos de um Deus maior. Nos anos finais de sua vida, Billy Graham enfrentou desafios de saúde significativos, incluindo a doença de Parkinson, câncer de próstata e hidrocefalia. No entanto, ele continuou a pregar e a inspirar, mesmo que sua voz se tornasse mais fraca e seus movimentos mais lentos. Sua última grande cruzada foi em Nova York, em 2005, um evento emocionante que marcou o fim de uma era. Mesmo em sua aposentadoria, ele continuou a escrever e a oferecer conselhos, mantendo-se fiel à sua vocação até o fim. Ele faleceu em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos, em sua casa em Montreal, Carolina do Norte, deixando para trás um legado que poucos podem igualar. Seu funeral foi um evento nacional, com líderes de todas as esferas da vida, prestando homenagem ao Pastor da América e ao Evangelista do mundo. Ele foi sepultado ao lado de sua amada Ruth, em um jardim de oração na biblioteca Billy Graham. O impacto de Billy Graham é imensurável. Ele não apenas levou milhões a Cristo, mas também influenciou a cultura, a política e a sociedade de maneiras profundas. Ele demonstrou que a fé pode ser relevante em um mundo moderno, que a integridade é possível no poder e que a mensagem do Evangelho é universal e atemporal. Ele foi um catalisador para o movimento evangélico global, inspirando inúmeros outros evangelistas e ministérios. Sua vida foi um testemunho vivo do poder transformador de Deus e da capacidade de um homem humilde, mas totalmente dedicado, de mudar o mundo. Ele foi, e continua sendo, um gigante da fé, cujo eco ressoa através das gerações, inspirando novos evangelistas e crentes a levar a mensagem de esperança a todos os cantos da terra. Sua história é um lembrete pungente de que um coração rendido a Deus pode realizar feitos extraordinários, superando barreiras culturais, políticas e sociais, tudo em nome de um amor que transcende todas as fronteiras. Billy Graham não apenas pregou o Evangelho, ele o viveu com uma paixão e uma autenticidade que o tornaram um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos. Seu legado não é apenas de números e estatísticas, mas de vidas tocadas, transformadas e direcionadas para um propósito maior. Ele foi um homem que, com uma Bíblia na mão e uma mensagem no coração, moveu montanhas de ceticismo e indiferença, abrindo caminho para que a luz da fé brilhasse intensamente em um mundo muitas vezes sombrio. Sua voz pode ter silenciado, mas sua mensagem, seu exemplo e seu espírito continuam a inspirar. Um testemunho eterno da fidelidade de Deus e do poder de um homem que ousou crer e obedecer. Ele deixou um modelo de ministério que priorizava a pureza pessoal, a clareza da mensagem e o alcance global, um legado que continua a moldar o evangelismo no século XXI. Sua vida foi uma sinfonia de fé, um hino de esperança que ressoou por todo o planeta,
convidando a todos a encontrar a paz e o propósito em Jesus Cristo. Ele foi um verdadeiro herói da fé, cuja história merece ser contada e recontada, para que as futuras gerações possam aprender com sua dedicação inabalável e seu impacto transformador.